Eu não ia gravar hoje. Eu ia gravar amanhã, né? Hoje é sábado. Eu tava editando o vídeo aqui. Deixa eu ver se tem como mostrar. Vou mostrar. Eu tava editando o vídeo aqui, tá? O vídeo do segundo canal, né? Ah, e aí citaram pra mim o vídeo do Todinho, o último que ele lançou, sobre o pessoal falando dos vídeos de Não Se Faz Mais Jogos Como Antigamente, né? Que eu já tinha marcado pra ver semana passada. Não, né? Semana passada que ele lançou essa semana. Mas, tipo, eu já tinha marcado pra ver. E eu ia gravar amanhã. E aí falaram que, pô, esse vídeo tá meio sinistro e tal. Vamos dar uma olhada então. O que tem nesse vídeo aqui? Não se faz mais jogo como antigamente. O título do vídeo é Eu Errei. Hum, olá. Desde que eu comecei a falar sobre jogos no YouTube, eu percebi uma coisa. O quê? Gamers são estranhos. Existem várias colmeias específicas que você não pode cutucar, senão vê um monte de nerd otaku ceboso atrás de você. Se você Ah, acompanha o canal há um tempo, você deve saber que eu não costumo ter filtros, eu não abaixo a cabeça pra nenhum tipo de grupo idiota. E graças a sim. isso, eu tô sendo cancelado pelos otakus gamers. Não. Gosto do Todinho, mas esse vídeo é muito burro. Ele pega um jogo muito foda e um jogo muito ruim e fala que cada um é o padrão de qualidade. Eu odeio da sua época. cancelamento, alguém que fala mal dele, eu já tive na... Não, tem uma galera que é meio chata mesmo nos comentários. Não é nem tanto por causa disso, sabe? A galera geralmente no Twitter não. Geralmente xinga muito o Todinho, não é nem por causa desse vídeo de opinião. É tipo assim, tem motivos pra galera odiar o Todinho de antes. Aí os caras vê, pô, ele fez mais um negócio aqui. Os caras pegam tudo de antes, joga nisso também. Joga, tipo assim, joga todo o ódio que eles tinham antes. Joga tudo nisso aí e aumenta muito essa coisa que ele fez. Isso aqui que ele fez, esse vídeo que ele fez aí do Não Se Faz Mais Jogos Como Antigamente, tanto a parte 1 quanto a parte 2, só é uma coisa meio. É uma opinião meio estranha. Mas né, é uma coisa de tipo assim, o Todinho é medíocre. O que é isso aqui? Baba-ovo do Todinho tem que chubar. Não precisa de tudo isso também. Ele fez o vídeo inteiro reclamando. Ele falou do Mortal Kombat Deus, vamos dar trabalho. Tanto que teve até galera falando que ele tinha usado muito o exemplo do Mortal Kombat Armageddon, que, né, até hoje eu não joguei, então eu não falei muito sobre ele. A única coisa que eu falei sobre ele, eu acho que foi que o jogo parecia ser o estilo aquele estilo de Smash Bros Ultimate, que ele é feito pra ser uma coisa, ele é feito, ele é especificamente feito pra ser muito bem trabalhado, pra ser uma coisa cheia de personagens, cheia de coisa assim, e ainda assim teve gente falando, isso aí eu não posso confirmar, o galera falou, que o jogo, tipo assim, grande parte dos personagens eram, tipo, movesets muito reutilizados, os jogos a mais que ele colocou lá, jogo de kart, jogo sei lá mais o que e tal, eram só jogos prontos que eles tinham pra ser outros jogos, e eles encaixaram no Mortal Kombat como minigames. O negócio das fichas do Fatality lá, eu acho que isso aí, se não me engano, é verdade. Que o negócio das fichas do Fatality, ele é só um jeito preguiçoso de você querer fazer os Fatalities. Você ainda pode fazer os Fatalities normalmente, com comandos e tal, mas se você não tiver a fim de ficar fazendo comando pra fazer Fatality, você usa a ficha de Fatality e faz. Ah, é. Todinho perdeu a essência faz tempo. Eu não vou falar muito sobre exatamente. Na verdade, eu nem sei o que eu vou falar, né? Porque eu não sei como é que vai ser o vídeo. Mas grande parte dos meus argumentos contra aquele vídeo do Todinho lá, eu já meio que falei no próprio vídeo mesmo. Que eu até vi o vídeo do Ryan Reid, alguns pontos dele também que foram bons e tal. É, galera, não E é, se fazem galera. mais youtubers como antigamente. O Todinho já foi bom, mas depois que ele falou que os jogos novos são ruins, não dá mais pra seguir ele. Depois de ler todos esses tweets da galerinha do amor, eu confesso que eu acabei repensando na vida e, ao contrário do que pensam, eu vim aqui hoje pra me redimir. Eu queria Fale. pedir desculpa a todos por não ter falado mal de mais jogos. O cara, velho. Eu fico imaginando esse Tá aqui, bando tava escrito? por não ter falado mal de mais jogos. O Todinho finalmente para de ser preguiçoso e destrói todos que opõem a seus ideais. Ok. Eu fico imaginando esse bando de nerdola saindo de casa tentando se comunicar com um ser humano normal. Ei, cara, você viu o que o Todinho falou? Aquele arrombado, eu não acredito que ele falou uma coisa dessa, cara. Ele merecia ser cancelado. O que ele falou? Ah, ele pegou jogos antigos e comparou com jogos novos, mas aí ele pegou um jogo bom antigo e comparou com um jogo ruim novo, e ele fica falando que jogos novos são ruins, e ele é muito lixo burro, retardado, maldito retardado, não assisto ele, espero que morra, lixo, otário. Caraca, quem fez isso? Ok, alienígena, volta pro Twitter.
Se jogo antigo é bom, então joga aí Riverhead do Atari, seu otário. Só fala bosta, vai lá jogar Enduro. Eu esqueci. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no vídeo. Eu acho que eu cheguei a falar isso. Mas eu dei uma olhada também em alguns jogos do Super Nintendo, que também tem muito jogo ruim, na moral. Sério, se você. Sério, isso aqui. Não, sério, eu vou até dar uma olhada aqui. Eu não tô falando nada com nada. Eu vou até dar uma olhada aqui. Eu tenho a pastinha de ROMs minhas aqui. Nessa pastinha de ROMs eu tenho quantos gigas de jogos? Né? Eu acho que eu já mostrei algum vídeo quais consoles eu tenho aqui, mas a maioria é Game Boy Advance, Game Boy, Super Nintendo, parada assim. Jogos mais antigos mesmo. Essa pasta aqui tem 66 gigas de jogos. Tem alguns jogos que são um pouco maiores, tem alguns jogos de 3DS, tem alguns jogos de DS aqui que são um pouco mais pesadinhos. E eles ocupam um pouco mais de espaço, né? Mas não são tantos assim, a maioria é muito jogo antigão mesmo. E assim, Game Boy Advance tem muito, mas muito jogo ruim. Game Boy Color tem muito jogo ruim. Super Nintendo tem muito jogo ruim. Nintendo 64 tem muito jogo ruim. Sério, vocês já tentaram colocar. Eu acho que eu falei isso em algum vídeo, mas vocês já tentaram pegar um controle padrão de hoje? Controle padrão de hoje aqui, assim. Dois analógicos, de pad, botões, essas coisas todas. Você já tentar pegar um controle desse aqui e jogar um jogo de FPS de 64? Dá. É muito, é muito difícil. Ou você joga sem nenhum tipo de problema com o controle do 64, ou você faz umas gambiarra absurdas pra conseguir jogar decentemente hoje em dia. Não era bom. Aliás, é bom pra época, não é bom hoje. Que eu tenho que desenhar para os acéfalos entenderem, mas para ficar claro, isso é um jogo retrô e isso é um jogo antigo. E isso, e isso, e isso também, e isso aqui. Tecnicamente não, porque se você parar pra pensar, o Nintendo Wii mesmo tem mais de uns 10 anos, ele tecnicamente é meio retrô. E esse aqui também. Sim, bro, wake up, it is 2023. Você tá ficando velho, GTA V foi lançado há 10 anos atrás. Eu não achei que eu precisaria ser tão específico, porque na primeira parte eu falei do Battlefield 3, que é um jogo do final de 2011. Sim. O pior que eu falei do Nintendo Wii aqui, o Nintendo Wii mesmo, ele tem muitos jogos que são considerados retrô, e ele tem uns 10 anos de idade. Na verdade, eu acho melhor fazer um desenho, porque o nível de escolaridade na internet hoje é muito baixo. Eu entendo, coisa da quarentena, IAD e tal. Olha só, aqui foi quando os jogos surgiram e eram uma merda. Pra época eram legais e fizeram história, mas continuam uma merda. Aqui foi quando os jogos começaram a caminhar. Tem algumas pérolas, mas a maioria é joguinho bobinho de pular e dar soquinho. Aqui foi o início de uma grande era, aqui foi o auge dessa grande era, e aqui foi a última era marcante dos jogos. Não exatamente, porque assim, se não me engano, se bem me lembro, os dois consoles mais antigos que fizeram mais sucesso do Brasil foram o Super Nintendo e o PS2, se não me engano. O Super Nintendo porque era o console, acho que mais potente que as pessoas que vendia muito do Brasil. E o PlayStation 2 era porque os jogos eram muito acessíveis, que a galera ficava vendendo pirata em feira e parada assim. Então, tipo, a galera tava muito mais acostumada com esse tipo de coisa. PlayStation 2 mesmo eu já vi muito jogo ruim de PS2. Um dos meus jogos favoritos da minha franquia uma das minhas franquias favoritas, no caso, Persona 3, ele começou no PS2. O primeiro Persona 3 é no PS2. Depois ele teve um remake pra PSP, depois pra PC, coisa assim. Cara, o Persona 3 de PS2 é uma bosta, na moral. Os gráficos são horríveis, a gameplay é muito chata. Tipo. Era, aqui foi o auge dessa grande era, e aqui foi a última era marcante dos jogos. Ela vem até aqui em meados de 2015 a 2017, não tem como dar um número exato, não é tão preciso assim. Mas ali a regra ainda eram jogos bons, tem muito jogo bom nessa época. Só que já tava começando a aparecer muita merda. E talvez essa noção de tempo esteja um pouco distorcida, mas 2015 foi há quase 9 anos atrás. Mas você disse que Mortal Kombat é muito bom, sendo que é uma bosta. Muito burro, otário. É engraçado que essas pessoas que dizem que Mortal Kombat Armageddon é uma bosta são as mesmas que dizem que eu comparo jogos bons de antigamente com jogos ruins atuais. Mas elas próprias estão dizendo que o Armageddon é uma bosta. E se ele é uma bosta, como é que eu comparo jogos bons de antigamente com jogos ruins atuais? Porque você não usou só Mortal Kombat. Tem esse ponto também.
Elas estão fortalecendo o meu argumento. É só burro, contraditório, é caçar pelo em ovo. Mas eu resolvo. Já que o Armageddon é uma bosta, é só colocar o Mortal Kombat 9 no lugar dele, que é de 2011, e comparar com jogos de luta atuais. Pronto, tá todo mundo feliz agora. Mas de qualquer forma, não importa o que eu diga, sempre vai ter alguma vírgula, sempre vai ter alguma comunidade LGBT gamer mais 45 que vai se sentir ofendida. Então, que se foda. Ai, mas você desconsiderou todos os jogos indies. Aposto que nunca jogou um jogo indie, tá aí falando bosta. Ok, alienígena. Bom, dá pra ver que você claramente não conhece o canal então, porque eu já falei de milhares de jogos indies aqui, mesmo não tendo muitos vídeos dedicados a eles. E sem querer me gabar, mas eu fui o primeiro a desenterrar vários jogos que hoje são populares no meio. Minha lista de descobrimento na Steam tem mais de 10 mil jogos. Tem um canal de gameplay que todas as minhas gameplays são de jogos indies absolutamente desconhecidos. Eu tô prestes a lançar um vídeo chamado Jogos Indies São a Salvação. Então você devia ter deixado um pouquinho mais claro que o seu vídeo não é exatamente jogos atuais são piores. Porque, tipo assim, o jeito que você colocou o vídeo dá muito a entender que qualquer jogo atual é muito pior do que os jogos antigos. Eu mesmo bati muito na tecla, no meu react eu bati muito na tecla de que jogo AAA hoje em dia não é tão bom assim, justamente por serem jogos muito comerciais. São jogos, tipo assim, por exemplo, se você for se você for naqueles jogos The Last of Us, Alan Wake, Beyond Two Souls, esse tipo de coisa assim, sabe? Esse tipo de jogo que é filme interativo. Cara, AAA é perfeito pra isso, porque eles têm uma qualidade muito boa pra se fazer uma história boa, se encaixando em gráficos excelentes pra isso, e a gameplay não precisa necessariamente ser um grande foco. É um tipo de jogo que funciona bem pra AAA. Mas jogos que ele comparou de antigamente se encaixam muito mais. Assim, em jogos de antigamente, no caso que ele usou de comparação, se você quiser um jogo mais ou menos nesse nível hoje em dia, é muito melhor você comparar com jogos indies. Jogos indies realmente porque são pessoas. Eu já expliquei tudo no outro vídeo, tanto faz. Mas vale muito mais a pena comparar com jogos indies. Então, assim, o problema não foi tanto. Não foi tanto o vídeo em si, que nem igual eu falei lá, se o vídeo, eu acho que eu falei isso no React, mas se o vídeo fosse direcionado a jogos AAA, faria um pouco de sentido. Não totalmente, mas faria um pouco de sentido. Mas ele direcionou a todo jogo. Ele direcionou a todo jogo atual. E eu sou um desenvolvedor indie. Uau, mas como assim? Eu só não jogo AAA? E o motivo de eu não ter falado de indies nesse vídeo é porque simplesmente não faz sentido falar de jogos indies naquele vídeo. Eu tô criticando a indústria. A indústria são as empresas malvadonas. Jogos indies são uma bolha, eles não fazem parte do mercado mainstream. Raro Então deixa claro que você tá falando disso, ué. as exceções que furam essa bolha, como Limbo, Hollow Knight, Cuphead, Stardew Valley, Little Nightmares, Undertale, Subnautica, Among Us, Superhot, Disco Elysium. E mesmo assim eles são nichados. Tem muita gente que nunca ouviu falar ou conhece só de vista, viu só ganhando algum prêmio ou coisa do tipo. Na sua cabeça de nerdola, esses jogos podem parecer absolutamente famosos e no seu mundinho todo mundo conhece. Mas na realidade é o público geral que sustenta e dita o mercado, comprando FIFA, Call of Duty, GTA, Far Cry, Need for Speed, God of War, Mario, Zelda e etc. Depende muito do jogo também. Among Us, por exemplo, cara, o troço é gigantesco. Eu não conheço uma pessoa que não ouviu falar de Among Us. Ai, mas você falou que antigamente não tinha jogo ruim. É muito estúpido. Como pode falar uma coisa dessas? Você é muito burro. Eu vou adivinhar que eu vou tentar chutar aqui. Ele vai falar que isso foi um exagero, uma generalização, para ele não ter que falar, todo jogo antigo é ruim, tem algumas exceções, como esses jogos. Aí ele resolveu generalizar tudo pra todo jogo antigo é ruim. Não, todo jogo antigo é bom, quer dizer. Como as pessoas podem dar palco para uma pessoa que fala coisas nesse galão? Ok, alienígena? É que sabe, eu tenho um problema que eu esqueço que eu preciso ser inclusivo com os analfabetos funcionais e eu preciso desenhar absolutamente tudo que eu falo para eles entenderem. Eu nunca falei que não existem jogos ruins antigamente, eu falei que jogos ruins eram exceções e jogos bons a regra. Mas aí que é até ponto de discordar, né? Antigamente jogos bons eram a regra e jogos ruins a exceção. Mas hoje em dia jogos ruins são a regra e jogos bons são a exceção. Mas é que tá o ponto. Por exemplo, ele chutou muito no negócio, igual ele falou ali, né? A grande era de ouro dos jogos eram PS2, PS3, coisa assim. Cara, PS2 All Games List. Isso eu tô olhando meio que por cima, assim. 4.376. PS3. All Games List.
Tem quantos jogos? Pô, aí complica que os caras não bota exatamente quantos jogos tem, né? Aqui. 2562. Eu nem sei fazer conta. Eu não sei fazer conta, gente. Eu sou burrinho. Deixa eu botar aqui a calculadorazinha. Aí a gente tem aqui 2.500. Caramba, 2.562 mais. Mais quanto? Nossa, acabei de ver. São 4.376 na de AK. 2.562 mais 4.300. Vamos botar só de PS2. Só de PS2, vai. 4.376 mais. Mais quanto? Mais quantos? Ah, não, não, não. Tá. É total, total. É total mesmo. Tá, vai. Só PS2. Vamos contar só PS2 então. A gente tem 4.376 jogos. Se pra você simplesmente chegar e falar. Isso contando só PS2. Pra você chegar e falar. Os jogos bons eram a maioria e os jogos ruins. Aliás, os jogos. Não é. Os jogos bons eram a maioria e os ruins eram a exceção. Você tem que ter jogado todos, ou pelo menos você tem que ter visto todos pra poder ter essa certeza. Você viu todos os 4.376 jogos, aproximadamente, do PS2 pra ter certeza que a maioria eram bons? Fora que você também tem um ponto de que o que é bom pra você pode não ser bom pra mim, pode não ser bom pra aquela pessoa ali, o que é bom pra aquela pessoa pode não ser bom pra você. Tem gente que gosta muito, mas muito mesmo de jogo de puzzle, de jogo de. Por exemplo, uns anos atrás, teve a galera que adorava muito o 2048. O joguinho muito simples de 2048, você ficava arrastando e formando o negócio. Teve gente que adorava esse jogo. E teve gente que odiava. Eu odiava aquele jogo. Então, assim, pra mim, ele era um jogo ruim. Pra aquela pessoa, não era. Então, é muito relativo você chegar e falar a maioria eram jogos bons. Um outro exemplo, caraca, exemplo. Um outro exemplo que a gente tem. Ah, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, se você for olhar por aí, a, a maioria dos lugares falam como que o Shadow of the Colossus é uma coisa maravilhosa e tal, um jogo incrível. Eu não gostei. Eu não gostei. Se você for falar de, os jogos bons eram a maioria, né, os jogos bons eram a minoria, você tem que analisar cada um. E pra deixar o negócio certo mesmo, tem que fazer uma análise técnica de cada jogo, sobre qualidade do jogo, a qualidade que ele tinha pra época, a o esforço que foi posto, o tempo também que foi usado pra fazer ele, que isso também importa. Então, assim, é uma coisa que exige muita pesquisa e um vídeo baseado em opinião não pode ser usado exatamente como uma regra absoluta de jogos eram muito melhores antigamente. Mas aí tem um ponto também que a galera tem que pensar, tem que ver também que o negócio é a opinião do cara. Não pode chegar martelando o cara e tal. Mas assim, mas eu sinto que isso é muito mais uma coisa de. Isso é muito mais uma coisa da personalidade do Todinho, pelo menos dos vídeos, né? Pelo menos a personalidade que ele usa nos vídeos, que é. Que é tipo, ele é muito. É muito. Não é prepotente, é tipo, ele é muito. Ele fala as coisas com muita certeza, sabe? Ele fala tudo que ele fala com muita certeza. Ah, então, por exemplo, nos meus vídeos, quando eu vou falar alguma coisa que eu não sei, igual. Igual eu falei do. Eu dei exemplo aqui do pessoal que falou as coisas sobre o Armageddon, Mortal Kombat Armageddon. Eu falei. Eu falei aqui, ó. O pessoal falou ali, não tenho certeza se é verdade, mas eles falaram que é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, tipo, se é uma coisa que eu não tenho certeza se é verdade ou não, eu deixo claro que eu não tenho certeza e pode estar errado. Então, tipo assim, isso é muito mais uma personalidade todinho que o jeito que ele fala as coisas dá a entender que ele tá falando. É isso aí e acabou. Eu não sei se é isso que ele pensa, tipo assim, que o que ele falou é isso aí, acabou, mas o jeito que ele fala dá a entender isso. Então, se for pensando nesse ponto assim, não é. O vídeo dele estaria errado por ele afirmar tudo que ele falou. Se ele tivesse deixado aberto pra possa estar errado, não teria dado tanto problema, eu imagino.
Jogos ruins eram de estúdios bizarros e desconhecidos que ninguém liga. Esses jogos eram completamente enterrados e abandonados no esquecimento. E eles são piadas até hoje, porque ninguém aceitava isso. Enquanto É porque, tipo, isso é muito coisa de experiência também, sabe? Que nem eu falei, você precisa analisar todos os jogos pra poder ter certeza. E se você se basear unicamente na sua experiência, isso vai ser muito variado. Você pode, vamos dizer, duas pessoas cresceram na época do PS2 jogando muitos jogos de PS2. Só que uma pessoa cresceu jogando jogos muito bons de PS2, outra pessoa cresceu jogando jogos muito ruins de PS2. A pessoa que cresceu jogando jogos ruins, se ela for dar uma opinião só baseada nessa experiência, ela vai falar que a biblioteca do PS2 era ruim. Uma pessoa que cresceu com jogos bons vai falar que a biblioteca só tinha jogos bons. Então, assim, é uma coisa muito de experiência isso. E se você for basear sua opinião só na sua experiência que você teve no negócio, vai ter muita coisa errada, com certeza. E se você for se basear em pesquisa sobre o negócio, você vai ter que pesquisar muito. Você tem que pesquisar muito, muito, muito mesmo. Igual eu falei, a biblioteca do PS2, de acordo com a Wikipedia, tem 4.376 jogos. Só o que eu vi de GBA tem 900. Em inglês, só. Eu ainda tirei os japonês. Japonês acho que dá uns 1.200. Enfim, tem uns 900 jogos. E a maioria que eu vi até agora, eu ainda não vi todos, a maioria que eu vi até agora são ruins. Então, assim, se eu fosse baseado no que eu joguei até agora de GBA, eu ia falar que GBA tem a pior biblioteca de todas. Mas pode ser que eu jogue e a maioria fique muito bom. Então, assim, hoje a regra é os jogos virem quebrados, cheio de bug, faltando pedaço, cheio de microtransação, genéricos, ruins, fracos. Até mesmo estúdios grandes fazem isso, não é mais o estúdio bizarro que fez o joguinho experimental esquisito. É 90% dos estúdios atuais. Tá desenhadinho agora, bebê? Você entendeu? Quer tá o que no bumbum? Johnson's Baby? Tchau. será que alguém falou alguma coisa nos comentários? Deixa eu ver. Falar da verdade, tudo. É incrível a galera concordando com 100% de certeza. Mas ok. Opiniões controversas, é isso aí. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Todinho, tá aparecendo aqui do lado. Eu mesmo ele tendo umas opiniões meio estranhas, tem vídeos dele que eu gosto pra caramba. E é isso aí. Tchau, tchau.